quando Deus me deu esse texto em Isaías, no capítulo 45, a respeito de Ciro, que muitas das vezes é liberado através de profecias, de palavras, e muitas das vezes é de uma forma muito simples. Eu recebi, algumas vezes, da boca de profetas dizendo: pastor, acalma o teu coração, pois Deus está enviando um Ciro. Vamos repetir isso? Vamos repetir isso? Diga assim: acalma, vira para a pessoa próxima de você, diga para ela: acalma o teu coração, pois Deus está enviando para a sua vida um Ciro. Eu oro: Deus e Pai, toma minha vida em tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade. Deus, quero me colocar em tuas mãos como um pequeno instrumento, Senhor, aonde a maior valia desse instrumento é o Senhor que vai usar, é o Senhor que vai falar, é o Senhor que vai reproduzir, ainda que através das minhas cordas vocais e dos meus lábios, as palavras certas, porque quando o céu reproduz as palavras certas, Senhor, há milagres, há transformação, há cura e há salvação. Me coloco em tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Eu expliquei para você que Ciro, ele foi anunciado em média aproximadamente 150 anos antes do seu nascimento. E desculpa repetir o que eu falei na semana passada, isso aqui mexe comigo. Por quê? Porque o povo não havia ainda passado pelo cativeiro babilônico, que duraria em média de 70 anos, e há quem diga que 70 anos não era um tempo cronológico, mas um tempo dado por Deus, ditando começo, meio e fim. E muito antes disso, o Senhor vai anunciar através de Isaías que nasceria alguém que não conheceria Deus. É bom deixar isso claro, porque algumas pessoas podem até entender que Ciro vai se converter, mas não é isso que acontece. Ciro não conhecia Deus, mas do que importa não conhecer a Deus quando Deus conhecia Ciro? Você consegue entender Deus virando e dizendo assim: olha, por mais que vocês estejam preocupados se Ele vai me conhecer ou não, o mais importante para vocês é entender que eu conheço o meu ungido. O Senhor vai chamar Ciro de ungido. Isso aqui também mexe comigo, porque no hebraico essa palavra ungido aqui significa Messias. Então significa que Isaías vai entender que Deus está comparando Ciro, um não crente, com Jesus. Por quê? Porque estava debaixo de um serviço, e esse serviço faria com que ele desse ao povo de Deus a condição de voltar para a sua terra natal e reconstruir o seu templo. Se não tivesse templo, não teria presença para aquela época. E Deus vai agir de forma poderosa e vai levantar alguém. Então deixa eu liberar aqui. Eu creio que Deus levantará alguém em favor da sua vida. Você recebe aí? Você recebe? Você recebe que Deus vai levantar alguém? Deixa eu melhorar. Não. Como assim não? Deus não vai levantar, Ele já levantou. E aqui, Fábio, tem algo lindo. Sabe o que é? A Bíblia diz que Ciro vai ser criado com os medos. Depois ele vai ser um grande conquistador persa. Deus vai dar a ele vitórias, mas Deus ainda não havia tocado no espírito de Ciro. E aí,
não precisa projetar para a gente, para que eu ganhe tempo. Em Esdras, no capítulo de número 1, a Bíblia diz que agora o Senhor vai despertar o espírito de Ciro. O que significa isso? Significa que Ciro nasce, ou melhor, Ciro é anunciado 150 anos antes do seu nascimento. 150 anos depois Ciro nasce. Vai ser criado segundo os costumes dos medos e dos persas. Vai se tornar um pagão. Vai se tornar alguém que vai ter vários deuses, porque esse é o cotidiano da sua casa e da sua família. Adorar a vários deuses, mas que num determinado momento o céu se manifesta, toca no espírito dele e diz: ei, eu te anunciei como meu ungido. E o meu ungido é aquele que não pode fugir daquilo que o céu preparou para ele. Você entendeu isso? Ou você quer que eu te mostre isso na Bíblia? Deus vai lá, Binha, e vai despertar o espírito dele. Então deixa eu liberar algo para você. Já nasceu alguém que está por chegar, porque terá o seu espírito despertado só por você. Você já começa a sentir aí a presença de Deus? Você já percebeu que Deus já chegou no ambiente há muito tempo? Mas pastor, ele vai ser aquele que dará ordem para a restauração de uma destruição que foi consumida por causa do pecado. Vai entender esse Deus, vai compreender ele. Fala comigo. Vai entender a forma que ele age. Diz para mim, diz. Repita comigo, diga assim: pecou. Diga pecou. Não tem problema não, pode abrir a tua boca, diga pecou. Mas o céu, na sua infinita grandeza e misericórdia, ele entrou e disse assim: eu também vi o tamanho do arrependimento gerado. Eu só vou descer porque houve arrependimento. Ele vem, repita comigo, diga assim: aí ele vem. Diga assim: aí o Espírito de Deus desce. Diga assim: o Espírito de Deus está descendo. Vai. Diga: o Espírito de Deus está descendo. E quando ele desce, irmãos, algo extraordinário está prestes a acontecer. Pastor, Ciro não vai se converter, não. Pastor, por quê? Porque Deus não precisa trabalhar segundo os pensamentos dos homens. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro. Eu preguei esse sermão textual do capítulo, do versículo 1 e versículo 2. Eu preciso ir para o 3 hoje. Não dá para repassar isso aqui. Mas a mensagem da semana passada vale a pena assistir, porque a gente pega detalhes por detalhe, detalhe por detalhe. Eu tomo pela mão direita, falei da mão direita, para bater as nações ante a sua face, falei sobre isso, para descingir os lombos dos reis. E aqui, Ana Clara, aqui é legal, descingir os lombos, porque pela cultura de Israel era comum o profeta ser usado por Deus para dizer assim: cinge pois os lombos. Cingir os lombos era se vestir. Para quê? Ou para você ir para uma viagem,
ou para que você fosse servir, ou para que você fosse para a guerra. Então vou repetir: ou para você ir para uma viagem, ou para você servir alguém, ou para você ir para a guerra. Sabe o que o texto está dizendo para Ciro? Ciro, eu vou descingir os lombos dos reis. Sabe o que é isso? Eu vou tirar deles as armaduras que eles carregam contra a tua vida. Não haverá espada, hein? Isso, não vai ter escudo, hein? Eles vão vir contra a tua vida, mas eles não terão armas contra você. Mas eu vim aqui te dizer que Deus vai tirar a força do inimigo. Repita comigo: e para abrir, vai, e para abrir diante dele, vai, as portas que não se fecharão. Está falando das portas da Babilônia. A Babilônia tinha em média de 100 portas de bronze. Deus está dizendo assim: sabe essas portas intransponíveis que se apresentaram diante de ti, crente? Sabe aquilo que disse: eu não vou abrir? Sabe aquele tranca-rua do inferno que disse que ele não vai ceder, que ele vai permanecer? Está vindo uma ordem do céu dizendo: a porta vai se abrir e nunca mais vai se fechar. Deus está virando para a igreja, está dizendo: eu sou o teu Deus. Versículo 2: eu irei adiante de ti, te falei semana passada, endireitarei os caminhos tortuosos, ministrei sobre isso semana passada, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei na RC os ferrolhos de ferro. E nós cantamos: não há ferrolho. Ah, irmãos, eu vim aqui te dizer, pelo poder do nome de Jesus, que não haverão impedimentos. O que são ferrolhos? Pastor pergunta. Pastor, o que são ferrolhos? Ferrolhos são dobradiças e ferrolhos são fechaduras. Deus está dizendo assim: eu vou arrebentar com as dobradiças. Por quê? Porque se ele arrebentar com as dobradiças, as portas mais altas e mais fortes não vão permanecer de pé. Tu entendeu? E Deus está dizendo: não haverá tranca do inferno, não haverá impossibilidades que eu não tenha poder de quebrar. Deus está me usando aqui para vidas, irmãos. Você entrou aqui de um jeito, mas vai sair de outro. Você entrou aqui sem expectativa, mas vai sair gerando fé e ousadia, porque o céu manda eu te dizer que sobre a tua vida não haverão ferrolhos. Mas eu fico com o versículo 3. Hoje, isso aqui, filha, isso aqui mexeu muito comigo. E te darei, isso aqui, pastor Du, é muito comum, porque a gente está acostumado a isso aqui. Te darei os tesouros escondidos e riquezas encobertas. E a gente fica nisso aqui, olhando. E aqui é uma linha de raciocínio, irmãos. Eu tenho que aplicar a hermenêutica do texto, a ciência, a arte da ciência, da interpretação bíblica. Não tem como fugir dela. Eu preciso aplicar em cima do texto. Mas quando eu leio esse texto de forma humana, eu penso assim: qual a diferença que tem de tesouro para riqueza? Não seria suficiente ele falar assim: e eu te darei os tesouros escondidos e encobertos? Por que ele separa tesouro de riqueza? Eu vou te mostrar isso à luz da Bíblia. Quando ele fala a respeito de tesouro das escuridades, ou tesouros escondidos, como queira, ele está falando dos tesouros que eram guardados nos calabouços pelos reis da época. O que provinha esse tesouro eram os despojos. Vencia uma nação, levava a prata, o ouro e o bronze e o cobre,
e principalmente prata e ouro, Amanda, pegava esse tesouro e tinha que guardar num lugar, para não ser saqueado e nem roubado pelos seus. Por esse motivo os reis possuíam calabouços de escuridade, pegavam esse tesouro valioso e depositavam no mais profundo desses calabouços, lembrando que a escuridade era tão grande que mesmo durante o dia não havia acesso senão por meio de tochas acesas. Sem iluminação não se podia descer aos calabouços. Pastor, o senhor ainda não me fez entender o porquê que o texto fala sobre tesouros da escuridade. Eu já entendi, pastor, que quando os reis conquistavam outras nações, esse ouro, essa prata era guardado, armazenado. Deus está virando para Ciro, está dizendo: olha, como eu te chamei de ungido, e como você é tipificação de Cristo, eu vou começar a te dizer que quando Cristo vier à terra, o que ele vai fazer? Satanás saqueou, Satanás roubou. Eu lembro quando Ben-Hadad chega para o rei de Israel e diz assim: olha, eu não quero o que você me ofereceu, porque o rei de Israel vai dizer assim: leva a minha prata, o meu ouro, e leva também meus filhos e minhas mulheres. Aí Ben-Hadad vai dizer assim: não quero isso não, mas eu quero aquilo que lhe apraz os olhos, aquilo que faz teus olhos brilharem. Sabe o que significa tesouro aqui, irmãos? É aquilo que faz os teus olhos brilharem. Só você sabe o valor. O inimigo entrou, Beatriz, saqueou, roubou, e Deus está virando para Ciro e está dizendo assim: vou te dar os tesouros da escuridade. Tu vai entrar lá e tu vai saquear dos povos inimigos aquilo que foi roubado, sem pena, sem dó. Deus está dizendo assim: esse é o tempo da devolução, irmãos. Peraí, se você não entendeu, deixa eu repetir isso. Esse é o tempo em que as vítimas oprimidas por Satanás, em que os povos que foram conquistados pelo inimigo da tua alma, esse é o tempo em que as vítimas de Satanás confinadas no pecado serão arrancadas. Por isso o texto está falando tesouro, pastora Rosimar, porque pode ser que o que tenha valor para mim não tenha para você, e o que tenha para você não tem para mim. Mas Deus está dizendo assim: eu vou arrancar das mãos do diabo, das mãos do opressor, das mãos do aniquilador, eu vou devolver a vocês. E quem é Ciro, Guilherme? Ciro é esse. Ciro é esse. Ciro é esse que vai lá. Qual o nome da cidade? Do filho? Qual o nome da cidade que o Everton está? 2 irmãos. Aí Deus vai enviar um Ciro, um anjo, vai lá em 2 irmãos no Rio Grande do Sul. Eu gosto de Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Irmãos, às vezes nem você está crendo. Às vezes tu está vivendo um momento tão difícil que você não está conseguindo ver. Ele vai dizer: eu conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. E vai dizer assim: que tens pouca força, mas entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Deus está dizendo: por você eu estou levantando alguém que vai arrancar da mão do inimigo da tua alma aquilo que ele disse que era dele. Então teus filhos, a tua casa, a tua família não pertence ao inimigo da tua alma. Deus está dizendo que por um período
por um período eles foram guardados lá. O Espírito Santo está me usando aqui. Você achou que perdeu, você achou que não tem mais jeito, e Deus está dizendo: está guardado. Repita comigo, vira para alguém do teu lado, diga assim: está guardado. Diga assim: não virá mal nenhum sobre ele, sobre ela, sobre a casa. Diz: está guardado, está guardado, está guardado. Dar-te-ei, Ciro, os tesouros das escuridades. Meu Deus, isso aqui é para glorificar, irmãos. Isso aqui é para te dizer: continua sendo crente, que Deus está olhando para você e está velando por você. Mas o texto também diz: e as riquezas encobertas. Repita comigo, diga assim: riquezas encobertas. Quando você vai na interpretação desse texto, riquezas encobertas está ligado a Mamon. Está ligado a quê? A Mamon, que é o Deus do dinheiro. E o texto está dizendo que Ele vai dar os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Entende uma coisa como crente: o que tu tem de mais precioso são os tesouros, e o que o mundo tem de mais precioso são as riquezas. Parece que nem sempre elas combinam, e não estou aqui apregoando que você não deva ser próspero, porque eu conheci muita gente próspera que, desculpa, que eram mesquinhos e que não eram felizes. Então prosperidade não tem a ver com ter, e aí entra o jargão, tem a ver com quem ele é em você. Mas eu te faço entender isso aqui de forma simples, para que eu possa dar sequência a essa mensagem. Houve um momento em que Asaf, quem é Asaf, pastor? Aquele que é constituído por Davi com o poder de estabelecer a presença de Deus no ambiente. Quem é Asaf? Asaf é aquele que carrega a presença. Quem é Asaf, igreja? Asaf é aquele que... Mas a Bíblia diz que no decorrer da trajetória de Asaf, ele vai viver uma coisa que é muito comum em nós: o questionamento. O que Asaf vai viver? No Salmos de número 73, Asaf vai começar aqui um embate. Por que, pastor, é esse embate de Asaf? Porque ele está vendo os ímpios prosperarem. Com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por quê, Binha? Porque esse homem que carrega a presença, e até então o tesouro é suficiente para ele, ele agora se vê em busca da riqueza. Ele olha para o ímpio e diz assim: Senhor, deixa só no versículo 2. Ele olha para o ímpio e diz assim: Senhor, não estou entendendo nada. Eu te sirvo há tanto tempo, sou íntegro, fiel, carrego a tua presença, me desvio do mal. E quando eu olho para esses aí, olha o que tu tem feito na vida deles.
te são fiéis e prosperam, Deus. É claro que eu entendo que faz valer a própria palavra que o sol nasce para o justo e para o injusto, irmãos. E Asaf quase se perde em meio aos seus questionamentos. Por quê? Porque ele está vivendo uma crise. E quem nunca passou por uma crise? Quem nunca virou para Deus e disse: Senhor, eu preciso te ver. Senhor, eu tenho orado, tu tem visto o meu comportamento, tu tem visto quem eu tenho sido. É meio que a gente pressiona a Deus por algumas coisas, ou alguns atos nossos que não fazem nada mais do que a nossa própria obrigação. Ser crente é minha obrigação, andar segundo os preceitos dos céus é minha obrigação, manter o sim, sim, o não, não é minha obrigação, me desviar do mal é minha obrigação. Não é nenhum tipo de atributo especial que vai mover o céu a meu favor. Quando eu digo: Senhor, tu sabe quem eu tenho sido, Ele diz: tu tens sido quem tu deveria de ter sido a tua vida toda. Deus está virando para a igreja, está dizendo assim: para de questionar com respeito a riquezas deste mundo, porque os tesouros da escuridade eu vou entregar nas tuas mãos. Eu sou teu Deus, o Todo-Poderoso, o guarda de Israel. Você está entendendo? Diga amém, irmãos. E aí, no versículo de número 17 do Salmos de número 73, esse texto é lindo demais. No que ele está para se perder, o texto diz: o que o texto diz? O que o texto diz? 1, 2, 3, vai. Por favor, isso é altamente profético. Vira para alguém do teu lado e diga assim: tu não está aqui por conta própria, tu está aqui porque o céu te trouxe nesse lugar. Tu está aqui porque contra a tua vida havia um planejamento do inferno. Tu está aqui porque Deus está fechando sepultura hoje. Tu está aqui porque Deus está te dando livro. Pode receber, porque isso aqui, né? Eu não sou, eu costumo dizer que não sou pregador. Eu prego porque eu sou pastor. Eu sou pastor da casa, não sou animador de palco, não. Não vim aqui para te fazer dar glória a Deus, bater palma, não. Eu vim aqui para tu receber uma palavra que cura, salva e liberta. Eu tenho compromisso com aquele lá de cima, e um dia eu vou dar conta de vocês, aquele que me confiou. Então hoje eu vim te dizer: até que entrei no santuário, tu está aqui porque Deus te trouxe. Tu está aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Tu está aqui porque quando tu pensou em desistir, Deus disse: não vai desistir não. Ei, tu está aqui porque é da casa do Pai. Na casa do Pai que tu recupera as tuas forças. Não é em casa. Deus está virando para a igreja. No dia que tu não sentir vontade, vem arrastado. No dia que tu não sentir vontade, vem sem vontade. Porque é na casa do Pai que Deus tem as respostas para a tua vida, para a tua casa. Ei! Meu Deus! Termino. Segundo Crônicas, capítulo 36. É que esse menino é tão ágil que eu tenho que falar devagar para poder pegar um ar. Versículo de número 5. Repita comigo, diga assim: segundo Crônicas, no capítulo 36, no versículo 5. Repita comigo, diga assim: vai contar a história de mais um rei. Este
por nome de Jeoaquim. Repita comigo, qual é o nome do rei? E esses versículos vão contar a sua história. Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém. E fez, me ajuda, o que ele fez? Você já reparou que aqueles que fizeram o que era bom segundo ao seu Senhor têm os seus nomes registrados, mas aqueles que tiveram a oportunidade de fazer o que era bom e fizeram o que era mal também terão os seus nomes registrados? Entro aqui ou eu prossigo? Vou prosseguir. Versículo de número 6. Subiu, pois, contra ele. Quem subiu contra ele? Nabucodonosor. Quem subiu contra ele? Rei da Babilônia. E o amarrou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Versículo 7 é esse que eu quero. Nabucodonosor vai saquear o templo e vai levar, o texto diz, alguns dos utensílios. Pergunta, por que alguns, pastor? Porque existiam utensílios que não era para ele interessante, mas ele vai levar todo bronze, toda prata e todo ouro, tudo aquilo que era sagrado. Estou terminando essa mensagem de verdade. Tudo aquilo que era sagrado para o povo de Deus, Nabucodonosor vai levar. O que ele vai fazer com isso aqui que ele leva? Segura aí, senão vai me atrapalhar. Mas não, eu chamo vocês, desculpa. Por que ele leva? Viu como é que me atrapalha? Por que ele leva? Ele leva porque ele entende que aquilo era valioso demais. Para onde ele leva, pastor? Essa era a pergunta que eu queria fazer. Ele vai levar para dentro da sua casa, pois dentro da sua casa havia um templo para os deuses que ele servia. Ele vai pegar tudo que se tinha de mais valioso, ele vai pegar e saquear tudo que havia dentro do templo aos olhos dele de valioso. Ele vai levar para dentro do templo que havia, que existia, que foi construído para os deuses deles dentro da sua casa. E aqueles tesouros vão ficar. Vira motivo de vergonha para Israel. Por quê? Porque saquearam os tesouros que haviam no templo, valiosos. Diga assim comigo, não tem problema não. Com mais fé, diga, não tem problema não. Diga assim, Deus está levantando alguém que vai dar uma ordem para que todo o tesouro, todas as riquezas que foram levadas sejam trazidas de volta. Em Esdras, eu caminho para o fim dessa mensagem, no capítulo 1, no versículo de número 7. O texto vai dizer também: o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, aos quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa dos seus deuses. Versículo 8: tirou Ciro, o rei da Pérsia, sob a direção do seu tesoureiro, e que entregou os contatos a Sesbazar. Quem é Sesbazar? Sesbazar é Zorobabel. Sabe que é a função de Zorobabel aqui no mundo espiritual? E pega isso se você não pegou nada até agora. Zorobabel vai vir com manuscrito e de forma minuciosa, a mando de Ciro, ele vai entrar lá nos tesouros de Nabucodonosor e vai dizer: isso aqui não te pertence, 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 isso aqui não te pertence. Sabe o que Deus está dizendo? Não importa o tempo, não importa o tempo,
tempo, mas Deus está bradando na terra e está dizendo na terra, está dizendo na terra dos viventes: eu vou devolver. Deus está dizendo, é isso, vai ser devolvido o que? A honra, a alegria, o contentamento, tudo aquilo que se foi, tudo aquilo que perdeu, tudo aquilo que tu acha, Guilherme, que não tem mais jeito. Deus está dizendo: eu vou devolver, eu vou devolver. Vira para alguém do teu lado e diga assim: Deus está devolvendo, devolvendo. Se for para Jesus, pode bater palmas. Agora tem um povo voltando. Quer entender o texto? Versículo 9. Eis que o número deles eram, me ajuda? O número deles eram 30 bacias de ouro, vai. 1000 bacias de prata, vai. Sabe, quando você lê com fé, irmãos, sabe o que Deus está dizendo para nós, para a igreja, para a nova unção, para você que está me visitando hoje? Eu sou o Deus dos detalhes. Posso repetir isso? Eu sou o Deus dos detalhes. Pastor, corrobora aí com esse texto. Eu corroboro. 1 Samuel capítulo 30, no seu versículo de número 19, Deus está dizendo: e não lhes faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande. Por que pequena vem na frente de grande? Porque pequena é importante para você e talvez não seja importante para o teu irmão. Deus está dizendo: primeiro eu vou te devolver aquilo que é importante para você. Primeiro eu vou alegrar teu coração. E as grandes todos verão. Mas Deus está dizendo para a igreja amada e remida, lavada e remida e amada de Cristo: eu estou entregando nas tuas mãos. Eu estou entregando nas suas... Leia com fé para a gente encerrar. Eis o número deles, vai. 30. Com mais fé, vai. 30. Vai. 1000. Vai. Isso, vai. Vai. 410 taças de prata, vai. E outras espécies, vai. E 1000 outros objetos, vai. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou quem? Zorobabel, quando os do exílio subiram da Babilônia de volta para Jerusalém. É isso que Deus está dizendo. Os músicos dizem: pastor, eu gosto quando tu pira no altar, porque quando tu pira, tu pega o painel de LED e tu balança ele. Eu vim aqui te dizer, em nome de Jesus, que Deus está devolvendo minuciosamente aquilo que o teu adversário roubou. Podem vir. Aquilo que o teu adversário roubou, Deus está dizendo: eu estou entregando hoje. Irmão, se eu sou você, eu estava glorificando aí de verdade. Eu estava glorificando aí no teu lugar. Eu estava exaltando, glorificando. Eu estava dizendo: ei, se coloca de pé, vai. Se coloca de pé, vai. Isso, começa a orar agora. Começa a orar. Começa a orar. Começa a orar. Começa a dizer: Deus, eu não abro mão de nada. Deus, eu não vou abrir mão de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Diga, eu não vou abrir mão de nada. Diga, Repita comigo, diga assim: eu quero tudo, Deus. Diga assim: eu quero cada vírgula. Diga, eu quero cada vírgula. Em nome de Jesus. Pastor,
estou vivendo um pouco disso. Estou vivendo um pouco disso. A minha oração tem sido essa, parecida com a sua, pastor. Deus dá uma resposta. Como diz a canção, e nós vamos cantar ela daqui a pouquinho. Coloca a letra dela pra gente, Mari, por favor. Oh, aleluia. Essa mensagem é para pais. Essa mensagem é para filhos. Essa mensagem é para aqueles que estão dizendo assim: ei, ninguém vai ficar de fora. Riqueza nenhuma de mamon. Eu queria ter concluído isso, mas eu prometo que no domingo que vem eu dou uma pincelada nisso de volta. Riqueza nenhuma apresentada por mamão vai conquistar os nossos. Eles não vão se perder. Não se perderão, irmãos. Não canta não, só lê comigo. Não canta não, leia comigo. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar. Repita comigo. Porque eu não estou. Porque me ajuda, vai. Porque eu não estou sozinho nesta guerra.